Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fih, lá do Crescendo em Flor, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o livro O Colecionador, escrito por John Fowles e lançado aqui no Brasil por a editora Darkside Books. Eu recebi esse exemplar aqui em parceria com a editora Darkside, e eu já estava bem curiosa com ele desde que eu vi as primeiras notícias assim, do relançamento dele aqui no Brasil. Pra quem não sabe, O Colecionador foi lançado originalmente em 1963 e ele estava aí um pouquinho sumido das prateleiras brasileiras. Eu já havia procurado esse livro aqui aí pela internet, por as lojas online, e não tinha encontrado uma edição física e uma edição ok, né? Então eu confesso pra vocês que eu fiquei muito animada com a notícia do relançamento dele aqui no Brasil. E como sempre, é claro que a Darkside trouxe aí uma edição super maravilhosa, super caprichada e super completa, cheio de detalhes e extras. Gente, olha esse corte preto, gente. O corte do livro é todo preto. A folha de guarda dele é cheia de borboletas. E também todo o início de capítulo. E aí também todo o início de capítulo, toda a transição entre narradores também tem detalhes, tem cheio de ilustrações e borboletas. E além de tudo isso, essa edição aqui também tem uma introdução exclusiva do Stephen King e também temos um pós-fácil que deixa o livro e a nossa leitura ainda mais completa. O Colecionador foi aí uma leitura realmente muito intensa, muito impactante, né, que me deixou realmente sem fôlego. E basicamente ele vai contar a história do Frederick e da Miranda. Frederick é um rapaz que trabalha num anexo na Inglaterra, ele tem uma vida bem simples, foi criado por tios e ele é um sociopata. Calma, eu vou explicar. O Frederick é um homem assim um tanto introspectivo, ele não tem muitos amigos, ele é bem solitário, ele não tem amigos nem no complexo, nesse anexo onde ele trabalha. Então assim, ele é muito na dele, ele é muito solitário mesmo, acho que essa é a palavra. E é exatamente assim que ele se vê. Ele se vê como um pobre coitado que não tem amigos, com quem ninguém se importa. Ele é um jovem muito perturbado e com uma inadequação social. E além de tudo isso, ele também é uma pessoa muito obsessiva e um colecionador. No geral, assim, ele coleciona borboletas, então ele vai lá na natureza, observa borboletas, diversas espécies de borboleta, né? Com toda a sua calma e tranquilidade, e as captura, as mata para formar a sua coleção de espécies, né? E ele se diz apaixonado aí por a Miranda, uma moça que mora do outro lado da rua, em frente a onde ele trabalha, faz faculdade de artes, e a qual ele está sempre observando ali pela janela enquanto ele trabalha. E aí que entra o grande quê dessa história. A gente começa a perceber ali que o Frederick, ele não é apaixonado por a Miranda. Na verdade, ele tem uma obsessão por essa garota. Ele é daqueles que fica observando o tempo todo a moça, que sabe exatamente pra onde ela vai, que fica parado atrás dela numa fila de um café, por exemplo, só pra poder observá-la. Então ele fica observando o jeito como ela mexe no cabelo, seus trejeitos, a forma como ela anda. Então assim, esse amor dele é um tanto creepy, sabe? Ele parece mesmo um stalker. E aí que você começa a perceber que o que ele diz, né, ser amor, está um pouco errado. Não está sendo assim, né, muito decente, uma coisa muito normal, digamos assim. Eis que um dia Frederick ganha na loteria esportiva de Londres. Então ele ganha uma bolada assim de muito dinheiro, sei lá, milhões de libras. E agora na cabeça dele, ele pode fazer o que ele quiser, porque é a velha história de que dinheiro traz poder, não é? Então todos os seus desejos agora são realizáveis. Na cabeça dele, agora ele pode ter uma chance com a Miranda, vai ver que agora pode ser que a Miranda goste dele. Mas, como eu falei pra vocês, ele se vê como uma pessoa solitária, uma pessoa com problemas, né, algum tipo de problema social. Ele se vê como... ele vê que as pessoas geralmente não gostam dele, e ele também não gosta das pessoas, ele não confia nas pessoas. Então ele ainda tem esse problema da inadequação social, e aí ele começa a pensar o quê? Se a Miranda tivesse que conviver com ele e conhecê-lo de verdade, talvez ela pudesse se apaixonar por ele. E aí, mais uma vez, temos uma grande complexidade nesse livro. O autor, ele construiu um personagem e uma narrativa muito forte e com uma reflexão muito forte. Então, esse livro aqui, ele tem uma psicologia enorme
por trás dele. Pro Frederick, a linha entre o certo e o errado é muito tênue. Então, na cabeça dele, ele começa a planejar certos detalhes de um sequestro, como comprar uma casa no meio do nada, reformar o porão e um porão anexo a ele, de forma que aquilo vire um quarto de hóspedes, que é como ele chama esse lugar durante toda essa narrativa. Então, lá nesse quarto, ele coloca cama, coloca uma estante com vários livros de arte, ele coloca muitas roupas, que são roupas assim caríssimas também, todas do tamanho da Miranda. E aí ele vai começar a planejar e executar esse sequestro. E aí ele vai lá, ele consegue realizar o sequestro, ele leva a Miranda lá pra dentro e ela fica em cárcere privado. E em todo esse processo em que a Miranda tá lá, reclusa no porão dele, trancada praticamente a 7 chaves, porque ele coloca trancas gigantescas com as códigos e tal. Então, assim, só ele consegue abrir aquela porta e em nenhum momento ele considera aquilo um sequestro. Pra ele, ela é apenas uma hóspede que está ali na casa dele e que não tem acesso ao mundo exterior e que não pode sair dali. Basicamente assim que ele pensa. Vocês sabem que eu li bastante coisa pesada nos últimos tempos. Eu li bastante livros sobre assassinatos, sobre serial killers, sobre estudo de corpos e várias outras coisas nessa vibe, né? Mas esse livro aqui, ele conseguiu mexer com o meu psicológico de uma forma que eu realmente achei que não fosse ser capaz de terminar a leitura. Então, algumas vezes eu realmente cheguei a largar o livro e pensar se eu iria conseguir terminar esse livro, se eu iria conseguir terminar a história. Acho que por conta de o livro se tratar mais de um lado psicológico, por a gente ver o que se passa na cabeça do Frederick, né, que é o sequestrador. Então eu achei que foi um pouco mais pesado, não sei explicar porquê, mas eu ficava muito nervosa durante a leitura e eu achei que realmente não ia conseguir terminar. Ele é dividido em 2 partes, com 2 narrativas. Então na primeira a gente vai acompanhar toda a história por os olhos do Frederick. Então a gente vai conhecer um pouco da vida dele antes dele ganhar na loteria, vai ver como é que era o relacionamento dele com as pessoas do anexo onde ele trabalhava, a relação dele com a tia, com quem ele cresceu, vai entender um pouco mais sobre como ele pensa, o que ele pensa das pessoas, o que ele pensa da vida. Vai ver como ele planejou e executou todo esse plano de sequestro. E a gente vai ter a visão dele de como era a relação dele com a Miranda durante esse tempo que ela estava lá em cárcere privado. E aí logo depois a gente vai ter uma parte onde a gente vai acompanhar a visão da Miranda durante todo o período que ela estava em cárcere privado lá com o Frederick. Ela mantinha um diário escondido onde ela contava um pouco da sua vida antes de ser sequestrada. Ela vai contar um pouco sobre os seus relacionamentos, os seus amigos, as pessoas que ela ama. A gente vai saber um pouco mais sobre a relação dela com o Frederick. No caso, a gente vai ver a relação, né, por a visão dela, dos fatos. A gente vai ver um pouco também de todo o sofrimento, de todo o terror que ela passou ali enquanto ela estava presa. Então nessa parte, na parte da Miranda, a gente vai ver o diário dela mesmo. Ele vai ter data, então a gente vai acompanhando por as datas todos os acontecimentos daquele dia. E aí a gente vai acompanhar algumas histórias repetidas, digamos assim, só que por a visão dela, sobre o que ela pensa sobre aquela situação que aconteceu e não por a visão do Frederick. Então aqui a gente vai ter toda essa noção, né, do desespero dela, do que ela planeja fazer quando e se ela sair dali. Então a gente vai acompanhar um pouco sobre os pensamentos dela nessa parte. E isso é o mais impressionante, assim, na narrativa do John Fowles, porque ele consegue dar ao leitor um suspense e um frio na barriga e um medo impressionante. A primeira parte, a parte do Frederick, definitivamente foi a pior parte pra mim, porque você percebe que ele tenta fazer as coisas certas, ele tenta tomar atitudes corretas. Você percebe que ele tem um problema psicológico gravíssimo e que isso dificulta diversas áreas da sua vida. Então, assim, em qualquer outra situação, a gente sentiria muita pena dele. Mas a gente também percebe que ele é um louco e ele é um monstro. E que ele inibe essa monstrualidade por considerar aquilo errado, entendeu? Aquelas coisas que ele pensa que são
horríveis, ele inibe aquilo, ele não faz nada daquilo porque ele considera aquilo incrivelmente errado. Então isso deixa o leitor assim muito nervoso, porque no final a gente não sabe do que ele é capaz. Você não sabe se ele vai acabar fazendo alguma coisa com a Miranda. E esse é um ponto muito interessante, porque ele não é um sequestrador assim usual. Ele é incrivelmente respeitador, ele faz todas as vontades da Miranda, tudo o que ela quiser ele faz por ela, menos deixá-la ir embora. Então basicamente ele tem essa moral, digamos assim. Ele tem uma moral e ele sabe que qualquer coisa que ele tentar fazer com ela é errado, e ele inibe qualquer vontade que ele tenha. Ele é incrivelmente respeitador com ela, mas no final a gente sabe que ele é um monstro e a gente fica naquela ansiedade de será que ele vai fazer alguma coisa com ela? Será que ele vai, sei lá, estuprá-la ou torturá-la ou qualquer coisa do tipo? Então a gente fica com essa ansiedade enquanto a gente tá lendo, e isso é terrível. Mas o autor consegue fazer isso com nós, leitores, e deixa o leitor naquela apreensão, e a gente, sabe, só quer... Ao mesmo tempo que eu queria continuar a leitura e saber como terminava, eu queria parar porque eu não aguentava tanto desespero e tanto nervoso. Mas é uma leitura que eu recomendo demais. É um livro incrível, super bem escrito. Eu acho que eu já deixei claro quanto o autor é incrivelmente competente no que ele faz e nos dá um livro com uma leitura pesada, claro. Não é uma leitura fácil você acompanhar ali um sequestrador maluco e uma moça que tem aí sua vida pela frente, que estava fazendo faculdade de artes, tem um desejo de vida enorme, vê a sua vida completamente parada porque tá sequestrada, e aí tem todo aquele jogo psicológico que ela faz com ele, porque ela é uma mulher muito inteligente, então ela tenta aí jogar com ele pra tentar escapar ou tentar fazer com que ele acabe libertando ela. Então é um livro muito bem construído, é uma história magnífica. O final é uma coisa que a gente poderia esperar aí durante a leitura mesmo. É um livro que eu recomendo demais, demais, demais. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Sério, é maravilhoso esse livro e definitivamente um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Lembrando que o link para a compra desse livro vai estar aqui embaixo no box de descrição. E lembrando também que se vocês comprarem por os meus links, vocês me dão uma pequena comissão e ajudam a manter tudo isso aqui funcionando e tendo cada vez mais vídeos no canal, tá bom? Não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, porque aí vocês sempre vão ficar por dentro e sempre vão receber notificação quando tiver vídeo novo. Fechou? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!